Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom nós estamos aqui de volta nessa sexta-feira para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Estou grato a Deus por estar aqui mais uma vez para falar com os irmãos um pouquinho mais a respeito da Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Hoje nós iremos tentar chamar um dos irmãos aqui na live, né, para conversarmos um pouquinho a respeito, né, de como andam as coisas, como anda a vida, e quem sabe, quem seja um de vocês aí. Amém, irmã Rosimeire, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por estar aí, uma bênção de Deus para todos nós. Amém, graças a Deus. O Senhor é bom e é por isso que nós estamos de pé. Nós podemos dizer que até aqui nos sustentou o Senhor. Estamos de pé porque Deus é grande e porque a misericórdia dele é muito grande para conosco. Amém? Nosso irmão Ademir Almeida, a paz do Senhor, Deus abençoe, cantor e presbítero e um dos pastores da nossa congregação. Deus abençoe a vida do irmão, toda a sua família e a sua casa, né? O irmão já está melhor? Como é que estão as coisas por aí, irmão Ademir? Amém? Deus abençoe sua casa. Graças a Deus, né? Hoje a leitura vai ser em Efésios capítulo 6, versículo 11. As armaduras de Cristo, né? Um tema muito bom e que Deus tem colocado no meu coração para estar falando com os irmãos nesta noite, amém? Enquanto os demais irmãos se aproximam, né, nós vamos aqui desejando a todos os irmãos aí uma paz do Senhor. Deus Emar, Paulo, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Eunice Barreto, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida dos irmãos por estarem aí. Edmilson Gomes, a paz do Senhor, presbítero Edmilson, Deus abençoe a sua vida, amém? Nós temos orado pelo povo, né? Pedindo ao Senhor para que o Senhor restaure, para que o Senhor cure. E nessas lives que nós temos feito aí, que temos clamado a Deus, né? Se os irmãos quiserem contar testemunhos, podem contar, tá bom? Vai direcionando aí o seu testemunho de bênção, de vitória, e assim nós nos alegraremos juntos, né? Porque é bom se alegrar com a bênção que o outro recebe, amém? Nós não podemos ficar tristes quando alguém recebe uma bênção, quando alguém recebe a vitória. Nós temos que ficar alegres, né? Por ver Deus operar, amém? Nosso irmão Júnior também está aí, Deus abençoe a vida do irmão Júnior. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua casa, a sua família, para a glória de Deus, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso, e a ele seja toda a honra e toda a glória, né? Nosso irmão José Santos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Toda a nossa congregação do Jardim Nova Vitória, nossa irmã Selene, a paz do Senhor, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí, né, junto conosco esta noite para estarmos aí presentes. Daqui a pouquinho, quem sabe, eu vou chamar um de vocês aqui ao vivo, né, na live, para estarmos conversando um pouco aí, né, quem sabe, talvez dê certo, né, apenas vamos fazer um teste. Se der certo, nós chamaremos, tá bom? Para conversarmos um pouco. Nosso irmão Maurício, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nossa irmã Eliane Cruz, a paz do Senhor. Nossa irmã Jéssica, a paz do Senhor. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí conosco esta noite. É uma noite de sexta-feira muito fria, né? Boa para a gente dormir, estar assim debaixo de um cobertor, tomando chocolate bem quente, né? Para aquecer os ossos, né? E faça isso em casa, tá? Toma um chocolate bem quente e assim você vai aquecer, amém? Se os irmãos quiserem aí que a gente chame você ao vivo, né? Pode ficar à vontade, nós chamaremos, né? Irmão Odinete, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Muito obrigado, né, pela presença dos irmãos que estão conosco aí para exaltarmos a Deus e glorificarmos o nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que chegaram depois, nós faremos hoje menção da palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, amém? Graças a Deus, né? Irmão José, vamos chamar o irmão José aí na live? Vamos tentar chamar o irmão José aqui na live para ver se vai dar certo, amém? Nosso irmão José Santos, né? Vamos ver se a gente consegue te chamar aí, irmão José. Amém? Graças a Deus. Não deu certo. Estamos tentando, irmão José. Estamos tentando te chamar aí ao vivo, né? Quem sabe vai dar certo, tá? Estamos tentando aqui ver se vai dar certo.
Como eu já falei para os irmãos, nosso tema hoje é Efésios capítulo 6, e ao Senhor Jesus ele merece toda a glória, né? Nossa irmã Luzia também está assistindo, irmã Luzia Sena. A paz do Senhor, irmã Luzia, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco, por fazer parte dessa igreja do Jardim da Nova Vitória, né? É uma igreja que a gente não consegue esquecer, uma igreja que a gente carrega assim a alma, né? Nossa irmã Val Santos, a paz do Senhor, irmã Val. Deus abençoe a senhora, viu? Nosso irmão Nivaldo, presbítero Nivaldo, a paz do Senhor, irmão Nivaldo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aí conosco, né? Para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus ele é bom e o adversário não presta. Aleluia, graças a Deus. Nosso irmão Jardel também, a paz do Senhor, Deus abençoe. Muito obrigado pela vida dos irmãos. Nossa irmã Maricelma também que está assistindo aí, Deus abençoe. Nossa irmã Mara, né? Deus abençoe também. Ana Melri, a paz do Senhor, Deus abençoe. A todos os nossos irmãos que estão aí, né? Nos ajudando, cooperando conosco, dando glória a Deus, né? Glorificando o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, né? Aguardando, eu também, viu? Estou aguardando aí, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 11, né? Um texto maravilhoso que Deus tem colocado no meu coração para trazer para os irmãos desta noite a armadura de Deus. É um tema muito bom em que nós precisamos nos dias atuais. Amém? Irmã Mara Moraes também está aí, né? Deus abençoe. Irmão José Santos, vai tentando aí acessar aí a live também, né? Vê se o senhor consegue acessar. E assim a gente vai conversando um pouquinho aí. Nosso irmão Vanderlei, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Alex, né? A paz do Senhor, Alex. Deus abençoe o senhor, viu? Glória a Deus, você apareceu aí. Eu já estava preocupado, cadê o Alex? Onde é que ele anda? Mas o Alex estava aí, né? Deus abençoe. Muito obrigado. Jesus é muito maravilhoso para conosco, né? Ele tem cuidado de nós da melhor forma possível. Jesus não tem deixado faltar nada para nós nesse período difícil, né? Mas Deus tem nos dado graça e nós estamos de pé porque o Senhor realmente ele é bom. Aí é o Senhor Jesus que é tão maravilhoso para conosco, tem nos dado graça e estamos aí enfrentando todas as situações de cabeça erguida, né? Para adorar e para servir ao Senhor. Amém? Enquanto os irmãos aí se preparam, a nossa leitura é Efésios capítulo 6, do versículo 11, né, a seguir, acho que vai ter o versículo 20, é um texto muito bom. Amém? Nosso irmão Anselmo, a paz do Senhor, presbítero Anselmo, Deus abençoe. Vamos orar pela vida do nosso irmão Anselmo, né, de todos os seus companheiros, né? Nosso irmão Anselmo trabalha no hospital, ele é de frente, e nós temos orado bastante em prol da vida do irmão Anselmo. Eu acredito também que Deus tem guardado, que o Senhor tem colocado as mãos, né? Tem dado vitória. Amém? Muito obrigado pela vida dos irmãos. Jesus ele é poderoso para nos ajudar, maravilhoso para estar conosco. Amém? Ele tem que clicar aqui, ó. Tá? Mostra para ele. E nosso irmão José, né? Vamos querer falar com o senhor. Aí na direita do seu celular, Não, clica só. é só você clicar aí onde está o sinalzinho verde, tá? Aqui, ó. Na tela aqui do seu lado aqui, ó, tá vendo direito aqui, assim, onde tem um sinalzinho verde, tá vendo? É só ativar aí que a gente consegue falar com você. E quem quiser também, tá? Pode acenar aí, ou colocar o dedinho aí, que vai chegar aqui para nós também, amém? Os irmãos que quiserem falar conosco aí ao vivo, tá? Dá para você falar conosco, né? Nossa irmã Tainá Silva também, ó, você tem a oportunidade aí de falar conosco ao vivo também, tá bom? Qualquer um dos irmãos que quiserem entrar ao vivo aí para falar conosco, né? Dá para fazer isso, tá bem? Irmão presbítero Anselmo queria falar com a gente aí ao vivo, tá bom? Vai ser uma honra para nós. É uma honra poder falar com os irmãos da nossa congregação. Eu sei que é possível, né? Hoje nós temos tecnologia e que nos ajuda bastante mesmo, tá? Do seu lado direito aí, é só você clicar aí do ladinho verde aí, ó, onde você vai conseguir entrar na nossa live aqui ao vivo e conversarmos, né? E ajudarmos um ao outro aí com a palavra de Deus. Amém? Jesus ele é poderoso para nos ajudar. Amém? Quando os irmãos aí decidem quem quer entrar aí ao vivo para falar com a gente, eu vou lendo aqui a palavra de Deus para nós, tá bom?
Espero que vocês todos estejam bem, protegidos, guardados, né, pela mão potente do Senhor Jesus. Amém? Efésios capítulo 6, do versículo 10, né, diz assim: Irmã Josineide, a paz do Senhor. Josineide Sobral, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, né? É uma honra ter vocês aí, viu? A paz do Senhor, muito obrigado pela vida dos irmãos, né? Que Deus os abençoe poderosamente no nome de Jesus. Eu sei que Deus ele tem uma palavra muito boa que está no meu coração para trazer ao coração da igreja. Amém? As armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Essa parte aqui do versículo 20 não chegou ainda para mim, e para muitos aqui também no nosso Brasil não chegou, tá bom? Nenhum de nós aqui talvez aqui no estado de São Paulo, fomos presos por falar do Evangelho livremente. Não, pelo contrário. Nós temos grande liberdade para falar de Jesus. Temos liberdade em extremo para sair para as ruas, evangelizar, pregar a palavra de Deus. Esta honra o Senhor tem nos dado aqui no estado de São Paulo. Amém? Então nós vamos aprender por meio desse texto aqui sobre a necessidade de se revestir de toda a armadura de Deus, né? Para quê? O exército que é formado aqui por Deus, né, precisa vencer, né? Então, para que o exército vença, ele precisa estar com todas as armaduras em dia. E para que? Enfrentar os seus adversários, né? Então, se nós estamos com as armaduras em dia, é possível nós vencermos o nosso adversário. Todas as nações têm o seu exército, tanto faz ser pobre ou a nação rica. Independente da nação, tem o seu exército. E Deus ele tem o seu exército na terra, tá bom? Então todos esses exércitos eles estão sempre procurando umas armas assim mais potentes, mais poderosas para proteger-se dos seus inimigos. Então a igreja de Deus, os crentes em Cristo Jesus, devem sempre estar buscando a Deus, né? Eles devem estar sempre realmente buscando as armaduras espirituais para se proteger dos inimigos, tá? Tanto, né, que para se defender das potestades que existem e para vencer também de todos os seus inimigos, de todos os seus adversários. Então é necessário estar revestido com toda a armadura de Deus. Amém? Então nós temos aqui uma grande necessidade de se revestir. O cristão se revestir da armadura de Deus, né, é uma necessidade muito grande, porque o nosso inimigo ele não dorme. O nosso inimigo ele está sempre planejando ataques, tá? Ele sempre planeja ataques. Porém, eu acredito o seguinte: quando o nosso adversário está armando ciladas, planejando os seus ataques, mesmo que seja grande o adversário, mas é maior o que está em vós, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, tá? Nós temos essa plena certeza. Por quê? Em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, o Senhor diz que maior é aquele que está em nós, tá?
maior do que o que está no mundo. Então nós podemos glorificar a Deus porque nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que é maior do que todos os inimigos espirituais, né? Que Ele é maior do que toda e qualquer adversidade, de qualquer maligno, de qualquer demônio, de qualquer coisa que possa acontecer. O nosso Deus, Ele é maior. Amém? Quando o rei Ezequias ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, então ele procurava ter respostas, né? E a resposta do rei Ezequias, ele disse o seguinte: esforçai-vos, né? E tende bom ânimo e não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é maior o que está convosco do que o que está com ele. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, onde nós deparamos com esta passagem, em que o rei Ezequias ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe. E qual foi a resposta do rei Ezequias para o seu povo? Qual foi a resposta do rei para os seus súditos, para o seu exército, para as pessoas que estavam na sua casa, para as pessoas que estavam à sua volta? Ele disse o seguinte: não temais e nem vos assusteis, tá? Não se assusteis. Ele colocou a confiança dele em Deus. Ele disse assim: é maior, né? É maior o que está conosco do que o que está com eles. Então, irmãos, nesta peleja que nós estamos a enfrentar, nesses problemas que nós temos aqui no nosso país, tá? O nosso Deus é maior. Então nós não devemos temer as situações que têm acontecido. Pelo contrário, nós temos que continuar confiando no Senhor, porque o exército de Deus, né, é poderoso, e o nosso Deus, ele é bem melhor, tem as suas armas exatas, ele sabe usar na hora certa, ele faz milagres na hora certa, ele tem meios, né, de agir, ele tem meios de acalmar a tempestade, ele tem meios de acalmar tufões, ele tem meios, né, de acalmar toda e qualquer tempestade, tá? Então o nosso Deus, ele é poderoso para nos socorrer, tá bom? Entretanto, né, nós temos que mostrar uma convicção, tá? Assim como o rei Ezequias demonstrou, tá bom? Então é preciso nós que revestirmos de todas as armaduras de Deus, tá bom? Até que Paulo escreveu, ele disse assim: a noite é passada e o dia é chegado. Aí ele fala assim: então rejeitemos todas as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quando nós falamos sobre luz, é fácil para a gente identificar qualquer objeto ou qualquer coisa, qualquer arma diante da claridade. Na escuridão é difícil você identificar as coisas porque você perde toda a visibilidade. Então nós estamos falando aqui a respeito de Jesus. Ele é a luz do mundo, tá? Então o Senhor, ele sendo luz e nós servindo ao Senhor, facilita muito para nós identificarmos qualquer tipo de adversário, tá? Com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, melhor ainda, para nós enfrentarmos os nossos inimigos e nos revestir um pouco mais das armaduras de Deus, tá bom? Paulo disse em Romanos 13 e o versículo 12, tá? A respeito das armaduras, né? Para a gente rejeitar todas as obras das trevas e revestir-nos das armas da luz, tá? Então é necessário que a gente venha se atentar para toda a escritura da palavra de Deus, porque ela é boa, né? Ela é boa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos ajudar. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, né? Ela é o tempero para a alma, né? Ela é o aquecimento para o corpo nos dias de frio, né? A palavra de Deus é uma gama de soluções, tá? E por mais que as coisas estejam muito difíceis para nós, ainda assim a palavra de Deus ela traz grande guarida para nossos corações. A palavra de Deus acalma teus ânimos, né? Quando as pessoas estão em guerra, né, e estão com difícil situações, a melhor coisa que deve atentar é para a palavra de Deus, né? Um dia desse eu falei para vocês a respeito da oração, que a oração ela cura até depressão, ela cura muitas enfermidades, né? Todo e qualquer tipo de enfermidade através da oração da fé. Então as armaduras de Deus aqui,
É porque o nosso inimigo, ele não dorme. Se ele não dorme, ele procura todos meios para lutar contra a igreja. Tá? Eu sei que diante da situação, uma das armas que Satanás tem feito é bloquear o nosso sentido a respeito de servir a Deus na congregação. Tá? Eu sei que tem muitas congregações que se abriram agora para as pessoas irem cultuar. Até os pastores determinam número de pessoas para ir, e quando aparecem os cultos nas lives, aparecem 5, 6 pessoas, porque os demais estão com medo, né? Estão preocupados, né, com a pandemia, estão preocupados com a enfermidade. Poderá acontecer uma coisa pior, poderá acontecer uma coisa mais grave, e o medo, né, tem tomado conta do coração das pessoas a irem para a igreja. Tá? Mas a nossa fé, ela deve estar acima de todas as coisas. Tá? Independente dos problemas, a nossa fé precisa estar acima dos problemas. A nossa confiança no Senhor, ela não pode falhar. Tá? Então eu acredito assim, Deus tem nos dado o privilégio de cultuarmos a Ele. Deus tem nos dado o privilégio de servir a Ele. Então é necessário que nós venhamos aproveitar esta oportunidade de servir ao Senhor. Tá? É necessário que a gente se desperte para buscar a Deus. Tá? Quando a igreja abrir para a gente se reunir, tome todos os cuidados, mas não falte ao culto. Esteja lá na igreja, se revestindo. Cada vez que você vai à igreja, que você dobra o joelho, que você ora, você está se revestindo de Deus. Cada vez que você dobra o seu joelho em casa para você orar, também está se revestindo. Cada vez que você estuda a palavra de Deus, também você está se revestindo. Cada vez que você consagra, que você jejua, que você está buscando ao Senhor, você também está se revestindo das armas espirituais. Tá? Então busque ao Senhor. Tanto que o profeta Isaías, ele descreveu, se não me engano, Isaías 56, o versículo de número 6, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Então, se nós não começarmos a buscar a Deus agora, quando é que nós vamos buscar, irmãos? Quando é que nós vamos interagir com Deus? Quando é que nós vamos interagir com o Espírito Santo? Se nós não começarmos agora. Nós não podemos deixar para buscar a Deus quando a igreja for totalmente aberta para todo o público, quando toda a pandemia passar, quando toda esta enfermidade do Covid-19 passar. Nós não podemos deixar para buscar a Deus quando chegar a acontecer essa situação das portas se abrirem. É necessário que nós busquemos a Deus agora, mesmo estando em casa. É bom nós dobrarmos nossos joelhos e falarmos com o Senhor. Nós precisamos nos revestir, porque tem inimigos que não são visíveis. Os inimigos espirituais, eles não são visíveis. Os inimigos físicos, humanos, são visíveis, mas os inimigos espirituais, eles não são visíveis, eles são invisíveis. E como nós iremos vencer esses inimigos invisíveis que nós não estamos vendo? Se nós não estivermos revestidos com as armaduras de Deus, né? Então é necessário que nós, para recebermos as armaduras de Deus, é necessário termos pelo menos um pouco de comunhão com Deus, né? Ter um pouco de comunhão com o Senhor. Em Lucas capítulo 11, versículo 21 até o versículo 22, tá aqui um texto bem facinho da gente achar, que é o Novo Testamento. Lucas capítulo 11, tá? Versículo 21 e o versículo 22. Como hoje é culto de ensinamento, é bom nós mostrarmos para os irmãos o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Ele diz o seguinte, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, vamos ler aqui direitinho. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, tudo que ele tem está guardado em segurança. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava e reparte com seus despojos, né? Então o que Lucas está dizendo aqui? Tá? Quando o valente, ele tranca a sua casa, tudo que ele tem está seguro. Mas se vier um mais valente do que ele, tá? Toma toda a sua armadura e toma tudo que ele tem. Então o que é que nós entendemos, né, e o que nós podemos tirar desse texto? O que nós tiramos desse texto é o seguinte, que Jesus Cristo é o mais valente, tá? E que ele desarmou Satanás e nos libertou do império das trevas. Nós estávamos, né, nas mãos do inimigo.
Mas o Senhor resolveu nos tirar das mãos do inimigo. Então nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele é maior, Ele é mais valente do que o inimigo. Então o inimigo, comparado ao poder do nosso Deus, à grandeza do nosso Deus, não é nada. Porque o nosso Deus, Ele é superior. Tá? Então quando Jesus disse para nós que Ele nos daria poder, Ele realmente deu. Mas o que é que nós fazemos com este poder que Ele nos deu? É necessário usar. É necessário usar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 14. Seria muito bom que você abrisse a sua Bíblia ou deixasse aí anotado, para que você viesse ler depois também. Tá? Esses textos são bons para a gente educar a nossa vida espiritual, para que a gente venha desejar as coisas espirituais, para que nós venhamos desejar ter as armaduras de Deus em nossa vida. No livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 19, eu gostaria que vocês abrissem também a sua Bíblia aí para vocês lerem junto comigo. Lucas capítulo 10, o versículo 19, diz o texto aqui o seguinte: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então este poder que Jesus nos deu aqui, para pisar serpentes, escorpiões, toda a armadura do inimigo, tá? Então é um poder que o Senhor tem nos dado para enfrentar, tá? Para vencer serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, esses inimigos invisíveis, tá? Essas serpentes aqui até podem ser visíveis, escorpiões podem até ser visíveis, né? Mas esta força do inimigo aqui, ela é invisível, você não consegue ver, porque o inimigo é espírito, né? E então essa força maligna que existe na atmosfera, essa força maligna que há dentro das pessoas, talvez, e que há ao redor, muitas das vezes a gente sente aquela opressão, a gente sente aquela coisa assim terrível, aquela coisa assim maligna mesmo. Então o Senhor, Ele nos dá poder para destruir toda esta força do inimigo, para pisar em serpente e escorpiões e não acontecer dano nenhum, tá? Então nós precisamos, para receber este poder, para receber esta força espiritual, o que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o que eu preciso fazer para vencer essa força maligna, para vencer esse império maligno? Então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra que eu vos trouxe na quarta-feira, além de você orar e jejuar, precisa estar estudando a palavra de Deus, precisa estar lendo também a palavra de Deus para se edificar espiritualmente. Tá bom? Uma das coisas, só quem já venceu o diabo é que tem poder suficiente para também nos fazer vencedores do maligno. Quem venceu Satanás por completo foi Jesus, tá? Ele desarmou Satanás. Então ele nos deu este poder para também nos fazer vencedores. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, é um tema muito bom, que vale a pena nós lermos agora para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, tá? Nós vamos mostrar para os irmãos, porque é bom nos cultos de ensinamento nós fazemos menção da palavra de Deus, mostrar os textos, né? Como nós sempre fazemos. Aí disse o seguinte o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para nós, quando nós recebemos este poder, não é para nós ficarmos apenas trancafiados em nós mesmos com este poder, mas sim para ser testemunhas de Jesus em toda Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor nos deu este poder para nós transmitirmos, né, este poder, levarmos este poder adiante, repreender toda sorte de mal, jogar por terra toda a enfermidade, tá? Curar, né, os enfermos, libertar as pessoas que estão sendo aprisionadas por demônios, tá? Então o poder que o Senhor nos dá é para estas situações, para que nós venhamos a usar nessas situações. Então quando nós oramos ao Senhor e pedimos poder, nós precisamos saber de onde usar,
né? Onde nós vamos usar este poder. Porque tem muita gente pedindo poder, mas não tem coragem de sair para a rua para evangelizar. Não tem coragem para ir em uma casa onde tem uma pessoa possuída com espírito maligno. Então, para que um poder para ficar só para você? Né? Então, não adianta você ficar com o poder guardado. Tá? Este poder precisa ser demonstrado, precisa ser levado adiante. Tá? Então Jesus escolheu a sua igreja, Jesus chamou o seu povo e deu poder ao seu povo para manifestar este poder através das nossas vidas aqui na terra. Então é necessário que eu e você venhamos, né, dar lugar a Deus, dar lugar ao Espírito Santo e demonstrar este poder ao mundo aí fora, né, repreendendo toda sorte de mal em o nome de Jesus. Amém? Paulo ainda nos aconselha em Romanos, no capítulo 13, o versículo 14, tá? Romanos também está muito facinho de achar, só voltar aí algumas páginas, né? Romanos, capítulo 13, o versículo 14. Paulo ele nos traz aqui uma palavra muito edificadora a respeito do poder e que nós precisamos realmente demonstrar. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências, tá? Então nós precisamos ter poder, tá? E nos guardar espiritualmente também, tá? Edificar o nosso corpo também, tá? Não ceder às tentações carnais, os desejos emocionais assim carnal também, nós precisamos aplacar, precisamos deixar quieto, tá bom? E o mais importante aqui é lembrar que nós recebemos poder para fazer com que o Evangelho venha se espalhar por todos os lados. Paulo aconselha, né, para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, porque é o mais valente que é mais forte. Tá? Aí já falei para vocês que o mais valente, quem é o mais valente e quem é o mais forte, eu já falei para vocês que é Jesus. Tá? Ele que desarmou Satanás. Então nós, com o poder que Jesus nos dá, nós repreendemos também todos os inimigos através do poder, da autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Aqui também nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 7, que Paulo disse assim, que nós devemos nos equipar da palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça, da direita e da esquerda. Não, da direita e da esquerda. É necessário que nós venhamos nos equipar da palavra de Deus. Por quê? Da direita vem inimigos, da esquerda vem inimigos. Então é necessário que você tenha uma visão ampla, tá? De 360 graus talvez, para que você consiga enxergar as atitudes do adversário, para que nós venhamos conseguir enxergar aonde o adversário está atuando, para que no momento nós venhamos usar o poder para a situação adequada e fazermos com que o adversário saia em nome de Jesus e assim nós venhamos obter vitória para a glória de Deus. Tá bom? 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, a Bíblia também nos fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Então é o seguinte, se não são armas carnais, são armas espirituais, então o que nós estamos a dizer aqui para os irmãos? Tá? Que nós não temos que lutar, não é contra carne e sangue. Nós não temos que estar brigando o irmão com o irmão. Nós não temos que estar discutindo com o vizinho. Nós não temos que estar brigando dentro de ônibus. Nós não temos que estar discutindo em metrô. Nós não temos que estar discutindo nas ruas. Não, pelo contrário. Tá? A Bíblia diz o seguinte, que essas armas aqui, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim no poder de Deus, que para vencer essas fortalezas, quando nós falamos sobre espírito maligno, nós estamos dizendo para os irmãos o seguinte, que esses espíritos malignos, né, que nós temos que enfrentar, que não são carnais, a gente vai vencer espiritualmente. Agora, se nós não temos uma vida espiritual edificada na palavra de Deus, se nós não temos uma vida edificada no altar, como é que nós vamos vencer estes inimigos? Me fala. Quando é que nós vamos vencer esses adversários se nós não temos uma vida dedicada espiritualmente? Nunca iremos vencer. Se nós vivemos carnais, não tem como vencer os inimigos espirituais.
Então, para você vencer os inimigos espirituais, você precisa estar espiritual para você vencer esses inimigos espirituais. Em Efésios capítulo 6 e o versículo 11, Paulo diz o seguinte: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá? Então, existem muitas coisas que o adversário apresenta, existem muitos pratos que o adversário oferece, e se nós não estivermos firmes, né? Se nós não tivermos as armaduras espirituais, se nós não formos espirituais nesse momento, a gente vai abraçar, nós vamos pegar esses pratos do adversário. Mas se nós estivermos firmes, se nós estivermos com toda a armadura de Deus, tá? Então, quando Satanás vem com todas as astutas, com todas as ciladas, nós não cederemos. Tá? Então, em nome de Jesus, mantenha-se firme na palavra de Deus, mantenha-se firme com as armaduras de Deus. Então, nos dias de adversidades, nos dias de pratos, nos dias que Satanás se levantar ou mostrar alguma coisa para você, você vai estar edificado na palavra de Deus, você vai estar com as armaduras espirituais em dia e você vai vencer estes inimigos espiritualmente. Bom, então mantenha-se de pé em nome de Jesus. No versículo 13, vale a pena nós falarmos também, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é o dia mau para você? Qual é o dia mau para mim? Nós temos dias difíceis e cada um tem a sua luta diferente um do outro. Cada um tem o seu dia mau diferente do outro. Cada um tem o seu dia mau. E talvez o meu dia mau seja diferente, muito diferente do seu. Talvez o meu dia mau não seja assim tão grave quanto o seu dia mau. Mas a Bíblia diz o seguinte, que para mim e para você, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir esse dia mau. Quando esse dia mau chegar, vamos classificar aqui alguns dias maus. Pode ser a morte de um parente, pode ser a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão ou de um vizinho, entendeu? Pode ser esse dia mau. Ou pode ser quando a enfermidade chegar, uma enfermidade assim incurável, que é um dia mau, terrível mesmo, é um dia mau, uma enfermidade incurável. Então o que você precisa estar? Firme para você resistir esse dia mau. E estando firme, vencendo esse dia mau, você precisa continuar. Tá? Tem muita gente que vence um obstáculo hoje e ele esquece que o dia do amanhã vai ter dias difíceis de novo. Então é necessário que a gente permaneça firme. Tá? Hoje eu estou de pé. Amanhã, quem vai me garantir que eu esteja de pé? Hoje eu estou vivo. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para você. Quem me garante que amanhã eu vou estar vivo? Hoje você está me ouvindo. Quem te garante que amanhã você vai estar me ouvindo? Então o dia mau pode chegar. O dia de adversidades podem chegar. Mas até que esse dia mau chegue, nós devemos estar preparados. Nós nos preparamos para casamentos, nós nos preparamos para trabalho, nós nos preparamos na escola, mas nunca a gente se prepara para o dia mau, irmão. A gente nunca se prepara para o dia da morte. E até tem um provérbio que o brasileiro fecha a porta quando é roubado. Então nós não podemos deixar para buscar a Deus quando a casa cair. Nós não podemos deixar para buscar a Deus quando o pecado entrar. Não, irmão. Nós temos que buscar a Deus agora, porque o dia que a morte chegar, a gente vai estar revestido, a gente vai estar preparado. O dia que o pecado chegar, você vai estar preparado, você vai estar revestido. Então nós não podemos nunca deixar para buscar a Deus no dia próprio da adversidade. Nós temos que nos preparar antes, né? Por isto que aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 14, Paulo escreveu e deixou bem claro para nós: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 15. Versículo 16.
Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Nesta pandemia, quantas vezes você estudou a palavra de Deus? Nesse tempo que você está em casa, nesse tempo que nós estamos em casa, quantas vezes nós pegamos a Bíblia para ler? Durante o dia, quantos textos nós lemos durante o dia? Quantos livros cristãos nós lemos? Quantos louvores nós ouvimos durante esse dia de pandemia, durante esses dias que nós estamos em casa? Será que nós temos ocupado apenas só vendo a televisão, só vendo canais que passa só desgraça? Nós temos que edificar a nossa vida espiritual. Então, o meu conselho para muitos nesses dias, né, é se desligar um pouco da terra, desligar um pouco das coisas materiais, se desligar um pouco de televisão, edificar a vida espiritual. Coloque louvores para edificar a sua vida espiritual. Leia a palavra de Deus. Coloque uma palavra para você ouvir. E assim você vai se edificando espiritualmente, tá? Também tomar o capacete da salvação, que é o Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outro conselho que nós sempre trazemos para a igreja, e nós temos prática também de fazer, é bom quando nós damos conselho e que nós também praticamos. Então, o versículo 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o momento de agora em que nós estamos em casa, é o momento da gente suplicar pela misericórdia de Deus. É o momento da gente suplicar pela divina graça do Senhor na nossa vida. É o momento de nós orarmos mais, é o momento de nós buscarmos mais a Deus, é o momento de nós aproveitarmos essa situação para se aproximar um pouco mais de Deus, né? Então, quando nós passamos a orar um pouco mais, nós vamos lembrar das pessoas que têm as suas necessidades, das pessoas que estão enfermas, tá? Orar a Deus pelos pastores das congregações, orar a Deus pelos presidentes, né? Para que tenha a palavra certa, para que tenha uma palavra bem colocada, orar pelo nosso presidente do país também, para que venha direcionar o nosso país da melhor forma possível, orar pelas autoridades, né? Orar pelos nossos governantes, para que Deus coloque, né, direção, entendeu? Porque nós vemos aí que está faltando uma certa direção. Então, se nós como cristão que conhecemos a palavra de Deus, vemos aí que Satanás está agindo na atmosfera, que Satanás está agindo aí no ar, que está trazendo mal para o nosso país, que está trazendo mal para a nossa cidade, e que o nosso prefeito precisa de direção, que o nosso governador precisa de direção. Então nós precisamos orarmos a Deus para que o nosso país seja direcionado. Nós precisamos orarmos a Deus para que a igreja seja direcionada, para quando essa pandemia passar, nossos líderes tenham direção espiritual. Que quando essa tempestade passar, tenhamos direção de Deus, né? Então, quando vocês estiverem orando, orem pelos pastores também. Fala: Senhor, tem misericórdia dos pastores, ajuda, tem misericórdia dos anciões, né? Dê-lhes palavra de Deus, de orientação, para que quando nós formos reunir no templo, né, venhamos sentir a presença de Deus, que eles sejam usados pelo Senhor, que os nossos governantes sejam usados pelo Senhor para colocar o nosso país no rumo do crescimento. Então nós temos essas armas nas nossas mãos, e a igreja precisa saber usar estas armas. E a arma da oração, a arma da palavra de Deus é importante para nós, Então use esta arma para o bem, que é a palavra de Deus, tá? Use a oração para o bem, use a oração em prol das pessoas que necessitam de um milagre, em prol de alguém que está esperando de Deus aí uma porta, tá? Então, a Bíblia nos orienta para que a gente venha se revestir e também nos esforçar um pouco mais, né? Tem pessoas que querem tomar a armadura pela metade. Se vocês forem estudar a história de Davi, vocês vão ver que diante de um gigante do exército dos filisteus, que afrontava muito Israel, a Bíblia diz que pegaram umas vestimentas lá, umas armaduras, e deram para Davi, né, para Davi usar, para ver se derrotava Golias. Mas as armaduras não serviram em Davi,
Aquelas roupas não serviram em Davi porque não eram apropriadas para Davi. Então cada um tem a sua armadura própria, cada um tem a sua vestimenta própria. Então nesta noite, através do que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para vos dizer nesta noite, cada um tem a sua armadura própria. Então não fique usando armas espirituais de outros, use a própria sua. Cada um use a sua arma individualmente. Vai orando ao Senhor, vai pedindo a Deus para que você consiga se revestir das armaduras espirituais, porque o inimigo teu sabe o teu ponto fraco, e o teu ponto fraco é diferente do meu, e o meu inimigo sabe do meu ponto fraco. Então nós precisamos, cada um de nós, estarmos revestidos com as nossas armas espirituais adequadas. Davi precisava vencer o gigante com as armaduras legais dele, totalmente tamanho que serve nele. E as armaduras de Saul não serviam em Davi. Então as minhas armaduras não vão servir em você. As tuas não vão servir para mim. Então cada um de nós precisamos ter armadura própria, e que o Espírito Santo nesta noite venha derramar sobre vocês nesta noite uma porção dobrada do Espírito, que o Espírito Santo venha derramar sobre mim uma porção dobrada, para que nós venhamos conseguir entender que nós não precisamos ficar na dependência do outro para orar. Existem famílias que são inteiramente cristãs, marido, mulher, filhos, mas fica sempre na dependência de um. Se um chamar para orar, todos vão, mas se ninguém chamar, ninguém vai orar. Então você não pode ficar na dependência de ninguém. Você é um ser independente. Você e Deus é maioria. Busque a presença do Senhor, vai buscar a Deus. Não fique na dependência, marido, não fique na dependência da sua mulher para você buscar a Deus. Mulher, não fique na dependência do seu marido para você buscar a Deus. Filhos, não fique na dependência dos pais para te chamar para você buscar a Deus. Cada um precisa usar as suas armaduras individuais, porque cada um de nós possuímos os nossos inimigos diferentes, individuais. Então há uma necessidade de cada um de nós nos revestirmos das armaduras espirituais individuais a qual nós estamos falando aqui. Porque a salvação é individual. Tamanho de cabeça é diferente. Capacete de moto não serve para todo mundo. Tem capacete médio, tem capacete maior, tem capacete menor, entendeu? Vai servir para cada um na sua cabeça, entendeu? Então cada crente possui a sua armadura. Não precisa ficar usando a armadura de outros. Cada um vai usar a sua para a glória de Deus. Então, a armadura aqui ela pode ser definida como um conjunto de armas. E esse conjunto de armas é uma vestimenta para a guerra, cujo objetivo é servir como blindagem para a pessoa. E tem muita gente que não está blindada espiritualmente. Tem muita gente que está desprotegidos espiritualmente, que não estão usando as armaduras espirituais. Então se você começar a orar a Deus agora, se eu começar a orar a Deus agora, o Senhor nos revestirá com toda a armadura e nós vamos vencer esta guerra. E qual é a guerra que nós precisamos vencer agora? Qual é a guerra que o brasileiro precisa vencer agora? Existem guerras que nós precisamos vencer. E a igreja tem o poder nas mãos. Então nós vamos orar. Vamos clamar a Deus e nós iremos vencer no nome de Jesus, tá? Revestivos, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne e das suas concupiscências. Romanos capítulo 13 e o versículo 14. Então as armaduras de Deus, as quais nós estamos aqui dizendo para a igreja, de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, tá? Implica aqui muitos cuidados para nós. Por quê? Quando nós usamos as armaduras, nós vamos vencer as astutas ciladas do adversário. Por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade em lugares celestiais, não é lugares terrenos, tá? Por isso que eu falei para vocês há poucos instantes, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Por isso que crente não pode viver brigando por aí, não pode viver discutindo por aí. Cristão, a nossa guerra é contra as ordens espirituais das trevas, não é contra os homens não. Isso não quer dizer que você também seja besta, que você tenha que ouvir tudo e ficar calado.
Não, tem a hora certa de falar. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que é um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Tem um tempo certo de falar, tem um tempo certo de você estar calado. Então, por isto que aqui, nós temos aqui um conselho, vigiando, né? Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos, né? Com a justiça, com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Também é necessário que a gente venha vigiar, né? Revestir-vos, pois, toda a armadura de Deus, né? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra as hostes espirituais das trevas. Tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Havendo feito isso, ficar firme, tá? Então, quando nós, né, vigiamos no Espírito, tá? No versículo 18, diz lá o seguinte: orar em todo tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, tá? Então nós vamos orar uns pelos outros, para que o nosso irmão também consiga ter as suas armaduras. Vocês oram por mim, mas também para que eu venha conseguir ter todas as minhas armaduras espirituais. Então, se nós juntarmos, o nosso exército será forte. E a nossa guerra, a grande maioria da guerra, é entre nós. E que nós venhamos vigiar nisso, observar o que a palavra de Deus está nos dizendo, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais das trevas nos lugares celestiais, tá? Então a nossa guerra não é contra nós mesmos, a nossa guerra é contra os adversários. Infelizmente, tem muitos soldados que estão guerreando um contra o outro e acaba se prejudicando, acaba se autodestruindo. Então nós não vamos aqui, né, colocar para vocês armas que não sejam legais, né, espirituais. Nós estamos dizendo para vocês as armas legais que está registrada em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. As armas legais espiritualmente, tá? Então, quando você precisar de armas carnais, não use, tá? Vai para o joelho, vai orar, vai buscar a Deus, tá? Quando você vê que Satanás está usando a vida de alguém para te destruir, para te defamar, não revide, apenas ore, apenas busque a Deus e fale: Senhor, me ajude a falar na hora certa, me ajude a lutar na hora certa, e o Espírito Santo, ele vai te ajudar, e o Senhor, ele vai te ajudar, no momento exato, o Espírito espirituais, amém? Eu deixo essa palavra de Deus para os vossos corações, tá? E que o Senhor venha vos revestir, e que vocês também venham buscar a Deus em todo o tempo, amém? Graças a Deus, né? O nosso Deus, ele é bom. Nós aqui tentamos, né, para ver se conseguíamos falar com os irmãos na live ao vivo, mas infelizmente nós não conseguimos, né? Então nós vamos deixar para a próxima, né? Quem sabe na próxima a gente consegue falar com os irmãos ao vivo, tá? Então nesta noite nós vamos orar pela nossa irmã Leonice, né? Ela está com Covid e está internada, e ela é prima da irmã Maria, né? Não sei de qual Maria, né? Nós temos diversas Marias na igreja, tá? Nós iremos orar para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor dê livramento, amém? Curve a sua cabeça aí em nome de Jesus. Nós faremos oração em prol da nossa irmã que está internada, Leonice, para que o Senhor visite ela onde ela está, para que Deus dê livramento, para que ela receba o milagre em nome de Jesus, amém? Meu amado, querido Deus, no precioso nome de Jesus, o teu filho, nesta noite, nós queremos apresentar a nossa irmã Leonice nas tuas mãos. Deus, o hospital que ela está nós não sabemos, a condição, Senhor, física da tua filha também nós não sabemos, mas de uma coisa nós sabemos, que o Senhor cura. De uma coisa nós temos certeza, Senhor, que o Senhor faz milagre. E nesta noite, Pai, em o nome de Jesus, toca, Senhor, no pulmão da tua filha, Senhor. Jesus, toca mesmo. Deus, para que a tua filha consiga, Senhor, respirar. Deus, em o nome de Jesus,
Repreendemos esta enfermidade agora em nome de Jesus. Senhor, no teu nome, não é no nosso nome, mas é no nome precioso de Jesus, o teu Filho, ó Deus, que nós repreendemos esta enfermidade, Senhor. Deus, para que a tua filha seja restaurada, para que ela volte para casa liberta, em nome de Jesus, para que ela volte para casa o mais rápido possível, Senhor. E em nome de Jesus, a enfermidade que está na vida da Leonice, nós te repreendemos e te ordenamos, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que Deus em Cristo vos abençoe. Domingo de manhã nós temos a grande escola dominical e nós contamos com todos aí em o nome de Jesus, né? A nossa irmã Lauriceia lá do Espírito Santo está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, irmã Lauriceia. A paz do Senhor, muito obrigado, né? Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Os nossos todos os irmãos aí do Espírito Santo, né? Deus abençoe. Nossos irmãos aí de Portugal, da Bahia, de todos os estados, né, que estão aí nos assistindo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até fora do país os irmãos têm nos assistido também. E que Deus os abençoe para a glória de Deus, né? Muito obrigado pela presença dos irmãos. Amém? E esta palavra é boa e é bom que os irmãos compartilhem também com outros, né? Que precisa muitas das vezes se revestir da palavra de Deus, e é um bom momento. Amém? Deus os abençoe. Aqui eu termino deixando a paz do Senhor para todos. E com esta frase: eu vos amo em Cristo Jesus, eu vos aguardo logo, logo na congregação. A paz do Senhor.